Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todo dia se torna especial quando logo pela manhã buscamos a presença de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando Deus, Ele não faz parte da nossa rotina, nós acordamos e começamos a ver como o universo está conspirando contra nós. Abrimos as redes sociais, olhamos as notícias, checamos os nossos e-mails, as nossas mensagens, olhamos o saldo da conta e assim nós vamos planejando o nosso dia. E cada uma dessas coisas nos fazem lembrar de alguma coisa que aconteceu conosco. Alguma coisa vem para nos preocupar e para nos lembrar que algo está faltando dentro da nossa vida. E durante o dia a dia, os nossos sentimentos, eles ficam acusando diversas coisas. E assim, quando eu me sinto inseguro, eu faço um comentário desnecessário, fico pensando que o amor é algo que eu preciso encontrar e fico ali procrastinando a minha própria vida e deixando para depois tudo que Deus coloca dentro do meu coração. Quando eu menos percebo, a noite já chegou. A minha alimentação já não presto muita atenção, as minhas prioridades, o que acontece está bom. Nunca consigo entregar nada 100%, é sempre fazendo e empurrando com a barriga. Tudo que eu faço é meia boca. Deito, não consigo dormir, fico pensando na vida. Quando eu vejo, já é tarde de novo. E mais uma noite, eu não consegui fazer aquilo que eu me propus durante um dia. E eu fico refletindo, pensando. Me sinto sozinho, pois parece que as coisas que eu digo ninguém consegue entender. Ninguém compreende o tamanho do meu coração e o vazio da minha alma. Mesmo eu tendo tudo, me sinto como se nada eu tivesse. Parece que nunca nada tá bom. Já não consigo mais sentir prazer nas coisas que eu sentia. Tô cansado de comer a mesma comida, de beber as mesmas coisas. Rodo no YouTube, não acho nada que me agrade para assistir. No Netflix praticamente já assisti todos os filmes que tinham ali. Parece que a vida ela já não tem mais nada para me oferecer. E eu tô cansado. Cansado das pessoas, cansado das circunstâncias, das cobranças. E assim nós vamos vivendo todos os dias das nossas vidas. Colocando expectativa nas férias, colocando expectativas numa festa, numa coisa ou em outra, mas parece que nada muda, nada muda. Chega o final de semana para suportar mais um dia, vou lá e me entrego a tudo que é prazer que é possível. E assim eu acho que isso é a felicidade, porque na minha cabeça prosperidade é eu ter dinheiro para beber e fazer churrasco final de semana. E é só isso. Meu corpo cada vez mais desleixado, começo a encontrar uns primeiros fios de cabelo branco na minha cabeça. Isso enquanto tem cabelo, né? Porque parece que o tempo vai levando os cabelos embora. E eu começo a perceber que o tempo está me castigando. E não é isso que eu quero viver. Não é isso que eu quero. Poxa, mas você está falando tudo isso por quê? Porque quando nós vivemos longe de Deus, é só isso que tem. Esse é o filme que você vai assistir todos os dias. E cada dia você vai acreditar que uma coisa nova pode mudar esse filme, mas ele nunca vai mudar. Ele sempre volta no mesmo lugar, nos mesmos enganos. Porque escuridão é escuridão. Ela não muda o seu estado. A ausência da luz
vai escravizar você nisso. E você acha que você foi o único que se sentiu assim? Não foi. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Lamentações 3, versículo 17 a 23, a palavra do Senhor, ela diz assim: já não sei mais o que é a paz, e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, e minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Então, dizem que quem escreveu Lamentações foi Jeremias. E eles estavam vivendo o cativeiro. Eles já tinham visto toda a glória de Israel, todo o templo de Deus, e agora eles estavam feitos escravos, longe, pagando o preço de toda a idolatria e de colocar a esperança nas coisas que não vieram do Senhor. Então, sempre que nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, desobedecemos a Deus, o que a Bíblia define como pecado, nós vamos viver afastados do Senhor. E aqui Jeremias, ele está descrevendo alguns sentimentos que ele tem tido de forma recorrente. E parece que é muito semelhante às coisas que eu acabei de descrever. E era muito semelhante às coisas que eu escrevia quando eu tinha depressão. Porque os meus pensamentos diários era somente isso. Observar a minha vida e encontrar um culpado pela minha infelicidade. Sem sabedoria nenhuma. Para mim, tudo que existiam eram pessoas. Mas dentro do meu coração, mesmo desconhecendo que existe um mundo espiritual, eu sentia a sede de Deus, eu sentia a fome de amor. Só que um amor que nenhuma pessoa poderia satisfazer. E ele começa nos dizendo: já nem sei mais o que é paz, e esqueci o que é a felicidade. Esses dois sentimentos que ele está descrevendo, ele descreve por uma única razão. Esses sentimentos são da ausência de Deus na nossa vida. Se o Senhor não participa do seu dia em momento nenhum, não tem como você ter paz e nem ter felicidade. É como se você quisesse sentir o calor do sol dentro de casa. Não tem como, você precisa sair para fora, você precisa se expor ao sol. Então as coisas que nós sentimos depende da exposição que nós temos. E no padrão, nós vamos nos sentir mal o tempo todo. Ao invés de sentir paz, nós vamos sentir perturbação, inquietação. Ao invés de felicidade, nós vamos sentir tristeza. Então, quanto você busca Deus no seu dia? Por que eu sempre falo, leia a palavra de Deus? Para que você, quando você abre a tua Bíblia, você atrai a presença do Espírito Santo, você alimenta a tua fé, você escuta as palavras de Jesus, você questiona o teu comportamento, você se arrepende, você encontra um caminho que antes você não tinha. E frequentar a igreja uma vez por semana é muito pouco. É muito pouco. É impossível você fazer isso uma vez por semana e querer sentir paz e felicidade. Você acha que a vida ela é feita de momentos bons e ruins? Se essa é a sua percepção, eu gostaria de fazer um convite. Que você comece a buscar Deus todos os dias. Que você vai ver que a vida não é desse jeito. Essa é a forma que as pessoas sem Deus vivem. Porque o diabo, ele não dá de forma abundante. O diabo, ele dá ao ponto de que você possa se enganar que em algum momento vai dar certo. O diabo é o jogo do tigrinho, que você fica ali batendo, quando vê você perdeu tudo. Tudo.
E não adianta você ter as promessas de que você vai ganhar se você não ganhou. Não adianta você achar que pode participar se você não tem dinheiro. Então as coisas não são o que nós pensamos, as coisas são o que são. Então ele já sabia que ele não sentia paz e não sentia felicidade, ele já nem sabia mais o que era isso, porque fazia muito tempo que ele não sentia essas coisas. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Então aqui mostra que ele já não espera mais no Senhor, consequentemente ele já não tem mais paz e não tem felicidade. Então quem vai ter paz e felicidade? Quem espera no Senhor, quem busca a presença de Deus, quem ora, quem ouve louvores. Cada vez que você escuta esse devocional, que você enche o teu coração de esperança, porque você encontrou uma pessoa que está pregando a palavra de Deus, que entende o que você tem sentido, não porque essa pessoa ela quer os teus recursos, porque eu nunca pedi e nem vou pedir nada para ninguém. Mal eu peço para vocês compartilharem as coisas, e não porque isso vai me gerar dinheiro ou engajamento, mas porque eu sei que isso vai fazer bem para outras pessoas, porque foi isso que fez bem para mim, foi isso que me tirou da depressão. Então eu insisto todos os dias, de forma gratuita e recorrente, há mais de 1.269 dias, todos os dias, de forma gratuita. Você imagina quantas pessoas nós não podemos alcançar se você ajudar? E eu tenho algumas pessoas que se tocaram, né, que Deus tocou o coração delas, que ajudam a divulgar, mas quanto mais pessoas nós pudermos dividir isso, muito melhor será. Muito mais transformação, muito menos gente sofrendo, muito menos gente infeliz, acreditando que a felicidade dela depende de bebida, de droga, de remédio, de acontecimentos, recebendo um amor puro e genuíno, gratuitamente. E ele continua: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e do sofrimento. Então, olha como a ausência de Deus traz outros sentimentos negativos. Eu lembro da minha tristeza. Eu também lembro, mas não sinto mais. Lembro da vontade que eu tinha de se matar, do sofrimento que eu queria causar com a minha morte, como se as pessoas precisassem pagar pela minha infelicidade. Lembro de todo dia acordar e sentir aquelas dores emocionais, o estômago doendo, queimando, a insônia, a falta de apetite. Então todo dia era uma dor. E da solidão, como eu me sentia sozinho. E eu não tinha quem pudesse me entender, e eu não tinha quem pudesse reclamar. Nunca fui uma criança, um adolescente que ia nos pais para ficar falando: olha, papai e mamãe, estou triste. Não, eu ia tentar resolver com o que eu tinha. Pessoas tristes não sabem se relacionar com outras pessoas. Aqueles que não conhecem o amor não conseguem se expressar. Então, na ausência do amor, o que sobra? O ódio, a raiva, a frustração. Então essa pessoa ela se sentia triste e sozinha, como se ela não pertencesse a lugar nenhum. Mas o que ela está sentindo? A falta de Deus, a falta do Pai, do Criador. Por isso que ela está ali se sentindo sozinha. Então, por mais que eu buscasse pessoas, aquele sentimento de solidão não passava. Porque quando a distração passava, a solidão ela voltava. Das amarguras. Ontem nós falamos sobre a amargura, uma coisa que é mais amarga do que a morte, todo relacionamento sem Deus. Então nós somos amargos, e eu preciso reconhecer a minha amargura, o quanto eu coloquei sobre as pessoas causas e sonhos impossíveis. Não dá mais para a gente viver assim, esperando dos outros aquilo que só Deus pode dar, e dos sofrimentos. Então olha como a ausência de Deus, a falta de esperança. E por que o amor de muito tem esfriado? Porque eles não têm esperança. Você liga a televisão, é só notícia ruim. Você abre as redes sociais, é só gente esfregando na tua cara aquilo que você não é e nunca vai ter.
Muitas coisas, a maior parte das pessoas, elas só vão ver, elas nunca vão ter, elas nunca vão sentir, elas nunca vão sentar. E aí, eu sou um excluído? Eu quero fazer parte. Você pode fazer parte do reino de Deus, da obra de Deus, da eternidade. Então participa do que é bom realmente, e não daquilo que você acha que as pessoas poderiam se gabar. Não é assim que funciona, porque todos esses sentimentos, independente se você tem 1 milhão na conta ou não, você vai sentir se Deus estiver longe de você. Penso sempre nisso e fico abatido. Então olha como os nossos pensamentos, eles influenciam os nossos sentimentos. E o que você tem pensado, e o que você tem questionado, do que você tem reclamado. Aí começa a nossa frase de hoje. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba. Então ele descobriu que Deus é o amor. E que quando nós buscamos o amor de Deus, que vem da presença de Deus, o nosso coração se enche de esperança. Então a presença do Espírito Santo traz esperança e ela remove de nós a tristeza, provocando felicidade, o sentimento de solidão, porque nós temos a companhia do Espírito Santo. Nós não somos mais amargurados, porque nós temos sabedoria para entender todas as coisas, e não sofremos mais, porque nós somos perdoados. E aí? E sua bondade não tem fim. Da onde vem a bondade? De Deus. Quando nós fazemos algo bom é porque é graças a Deus. Não existe pessoa boa sem Deus. Não tem como você ver uma pessoa com todos esses sentimentos negativos, reclamando dessas coisas e falar: essa pessoa é tomada do Senhor, essa pessoa é fervorosa no Senhor na oração dela. Não tem jeito. São coisas contraditórias. É como se você estivesse vendo a escuridão e falando: não, aqui tem luz. Você é louco. Se tem escuridão é porque não tem a luz. Se tem esses sentimentos é porque não tem o Senhor. E nós temos que ter a realidade de admitir: olha, a minha vida está faltando Deus. E o arrependimento é a porta que se abre para que Jesus possa entrar dentro do nosso coração. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor, é o que a frase diz: todo dia se torna especial logo pela manhã. Então quando você acordar, o que você tem que fazer? Abrir as tuas redes sociais? Ir buscar, ler notícia de jornal, as coisas? Não, você tem que ter um tempo de qualidade, você tem que aumentar a tua carga espiritual, você tem que começar o teu dia lendo a palavra de Deus. A primeira coisa quando eu acordo é pensar: obrigado, Jesus, por mais esse dia. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer hoje? E já vamos ler a palavra, já vamos ouvir louvor. E de preferência, nós acordamos antes de todas as pessoas, porque ninguém precisa ver o que nós estamos fazendo. E aí nós ganhamos tudo isso, a fidelidade e a bondade e o amor de Deus. Logo pela manhã eles são renovados. Então se eu preciso renovar, eu preciso fazer todos os dias. Se fosse assim, ele ia falar assim: frequente a igreja uma vez por semana e o seu amor vai estar renovado pelo resto da vida. Não é assim. É todo dia, é logo pela manhã. A primeira coisa que nós buscamos é a nossa prioridade. As coisas que você busca hoje pode resolver a sua vida? Não. Então se a gente vai lá em Salmos 90, versículo 14 a 17, a palavra do Senhor ela diz assim: alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos que vivemos em aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Eles atribuem esse Salmo 90 a Moisés e dizem que é o salmo mais antigo dos escritos. E olha que curioso,
Moisés, ele entende a importância de começar a se alimentar logo de manhã do amor. E quando a gente lê a palavra amor, ou quando a gente escuta a palavra amor, nós temos que lembrar de quem? De quem? De quem? De quem? De Deus. Então, sempre que você ouvir a palavra amor, lembra de Deus. O amor não é o teu filho, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu marido, não é o que você gosta ou deixa de gostar. Deus é o amor e é Ele quem nos alimenta através do seu Espírito, da sua palavra. Então Moisés, lá atrás, ele já tinha entendido algo, que sem Deus não existe alimento, que sem Deus não existe satisfação. Olha o que ele fala: alimenta-nos de manhã com teu amor até ficarmos satisfeitos. Nós falamos sobre isso, sobre satisfação. A prosperidade sem Deus não gera satisfação. Os relacionamentos sem Deus não geram satisfação. Então nada que você faz na sua vida sem Deus dá satisfação. Por isso você bebe mais do que o necessário. Não que existe medida necessária, mas não tem nada de errado eu degustar a bebida como se ela fosse um alimento, uma taça de vinho. O problema é quando eu não consigo nem numa reunião de amigos ficar sem beber. Eu não consigo sentar perto de alguém sem beber, sem criar uma oportunidade para beber. O que eu não consigo é ficar comendo além do necessário. E o meu corpo, ele delata isso. Meu corpo, nosso corpo, ele conta a história dos excessos que nós vivemos. Tem gente que perdeu os dentes da boca de tanto que beber e tá tudo normal. As pessoas não entendem a minha dor. Como se uma causa espiritual, nós estamos vendo aqui na palavra, que são questões espirituais, pudessem ser satisfeitas com comida ou com bebida. E não era à toa que eles ofereciam esse tipo de coisas aos ídolos. E hoje nós vemos uma macumba, pôr um prato, uma vela, bebida e comida. E vai falar o quê? Se você quer acreditar nisso, fique em paz. Eu prefiro orar, eu prefiro buscar o Senhor. Eu prefiro me alimentar de amor e sentir satisfação, sem dependência emocional, sem dependência alimentar, com domínio próprio para poder servir ao Senhor, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Então esse é o caminho todas as manhãs para que nós possamos ter uma vida alegre, para que nós possamos louvar o Senhor. Olha o louvor aqui. Então nós vamos ler a palavra e vamos ouvir louvores e vamos cantar louvores. Você canta a plenos pulmões as músicas sertanejas, a música disso, daquilo, mas e o louvor? E a glória de Deus? Nós temos que cantar também, com alegria, com satisfação. Dá-nos agora muita felicidade, assim como deste muita tristeza no passado. Olha como ele não consegue entender. Deus, ele não dá tristeza às pessoas. Mas quando nós escolhemos viver longe de Deus, nós escolhemos viver longe da felicidade. É como se eu apagasse a luz do quarto e quisesse falar que Deus mandou a escuridão. Deus não mandou a escuridão. Ela é a ausência de Deus. Então nós temos que entender que mesmo na Bíblia nós estamos falando com pessoas e a sabedoria que Deus nos deu hoje é muito diferente das pessoas do Antigo Testamento. Elas não viram os milagres de Jesus, elas não viram. Eu não sei se você já percebeu, se a gente olha a Bíblia de lado, 78% dela é o Antigo Testamento, 22% é o Novo. Então 78% são promessas de que alguém viria nos salvar, 22% é o cumprimento dessas promessas. Nós estamos vivendo na época dos 22, na época da prosperidade, na época da graça, do Espírito Santo, da sabedoria, onde o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. O tempo que Joel disse que viria e veio graças a Jesus Cristo. Naqueles anos tivemos, olha passado, tivemos aflição. Quando eu era ateu, vivi no tempo da tristeza e consigo reconhecer toda a aflição e todos esses sentimentos descritos por Jeremias em Lamentações. Mas esses sentimentos, eles já não existem mais.
Quem escolhe ser triste? Ninguém escolhe. Quem escolhe ficar aflito, se sentir ansioso? Ninguém escolhe. Só que esses sentimentos, eles estão acusando, dizendo: meu filho, minha filha, eu preciso vir para perto de você. Tá faltando luz na tua vida? Deixa eu acalmar esse teu coração. Busca-me na palavra, busca-me no louvor. Deixa eu estar contigo. Deixa eu vencer as tuas batalhas com você. Por que você está se humilhando ainda por essas coisas? Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes. Nós só vemos o tamanho da glória de Deus quando nós servimos. Louvado seja o Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Porque eu coloco os interesses de Deus acima do meu. Eu coloco aquilo que o Senhor diz como a lei, como a prioridade. Quer dizer que eu sou perfeito, que eu sou melhor que alguém? Não, eu sou um lixo. Mas quer dizer que a misericórdia de Deus é muito grande, que o seu Espírito ele nos capacita, e mesmo com todos os defeitos que eu tenho, quando eu estou servindo a Deus eu acerto. Se eu não coloco os meus interesses, se eu não busco nada para mim, tá certo. Então eu vejo o milagre da transformação na vida de muitas pessoas. Assim como o Senhor transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua. E você só precisa buscar Ele todas as manhãs, não tem custo nenhum. Eu não estou te vendendo um curso, eu não estou te vendendo um caminho, eu não quero teu cartão de crédito, eu não quero nada teu. Se você puder me dar 30 minutos do seu tempo todo dia, ouvindo esse louvor, já é um começo. Se você puder me dar mais 10 minutos, para você ler a palavra de Deus, pelo menos um capítulo por dia do Novo Testamento, começando em Mateus. Se você me der mais alguns minutos do seu dia para a gente poder ouvir louvores, e conforme você for sentindo e o Espírito for incomodando, você vai tirando os hábitos que você sabe que você não precisa mais, que são coisas que te entristecem, que consomem os teus recursos. E quando você vê, Deus já mudou o teu comportamento, já mudou o teu estilo musical, já mudou todas as coisas, já não tem mais tristeza, já não tem solidão e mais nada. E não custou nada. E você gasta esse tempo em coisas que não te levam a lugar nenhum, por exemplo, redes sociais, cuidando da vida dos outros e falando besteira, dando pedrada nos outros. Sabe onde você vai chegar assim? Nunca chegou em lugar nenhum e não vai ser agora que vai. E que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Então aqui traz uma esperança muito maior, porque todo aquele que acredita no Senhor recebe descendência. Deus está falando de continuidade. Então nós podemos continuar isso passando em família. E nós formamos uma família muito maior. Nós somos irmãos em Jesus Cristo, irmãs. Então não importa como a tua família terrena ela começou, porque a nossa família espiritual ela é eterna. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dar-nos sucesso em tudo. Então tudo aquilo que nós fazemos ao lado de Deus prospera. E prosperidade com satisfação. Porque não adianta ter se aquilo não satisfaz. Essa é a parte mais importante. Então a dificuldade que você está passando é porque você quer passar. Então olha o que Deus está te oferecendo. Melhores sentimentos, melhores condições. Tá te dando controle da tua vida, tá te dando amor, tá te dando paz, tá te dando esperança. Qual é a contrapartida? Só buscar a presença dele. É só você se arrepender de tudo que você fez de errado. É só você colocar Deus como prioridade na tua vida. A gente já faz isso com outras pessoas e não recebe nada, só leva na cara. Por que não fazer para Deus? E olha o sucesso que alguns perseguem. Não vai ser jogando joguinho, não vai ser fazendo nada. Não tem sorte aqui não, tem trabalho duro. Tem trabalho, tem obediência, tem dedicação. Então nós temos que nos formar para viver a eternidade, para tratar a nossa casa com dignidade, para ser um espelho, a imagem do nosso Senhor nessa vida. Então olha como tudo começou de manhã, sabe? Chega dessa preguiça de acordar à tarde, tem que acordar cedo.
Só que você não vai acordar cedo porque você pôs o despertador. Você vai acordar cedo porque você começou a mudar a tua rotina lá à noite. Você começou já a se preparar lá atrás, comendo mais cedo, deitando mais cedo. Não fica pegando o celular, dá 8 horas da noite, já desliga, acabou o celularzinho. Tem gente que escuta o devocional para dormir, eu amo isso. Ah, mas parou no meio, tá ótimo, dormiu na presença de Deus. Quantas noites não passou em claro? Tá maravilhoso. Usa Deus para te fazer aquilo que você não pode. E devagarzinho Deus ele vai te ensinando e te conduzindo e você já não vai mais viver da forma que vivia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você logo pela manhã possa ler a palavra, buscar o Senhor. Deus te ama, Deus te ama. Você não foi esquecido e você não está sozinho nisso. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.